pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos fazer algumas observações sobre dependência e independência linear. Vou apresentar aqui um teorema e, claro, não vou fazer aqui a demonstração porque eu estou fazendo essa aula para o primeiro período, então as pessoas ainda não têm essa base para fazer demonstrações, tá certo? No curso de matemática, em torno do terceiro, quarto período, que o pessoal estuda álgebra linear, já tem um amadurecimento um pouquinho maior para a gente fazer demonstrações. Então eu vou apresentar os teoremas como ideias, como observações, e eles vão nos servir para ajudar na hora de a gente saber se um conjunto de vetores é linearmente dependente ou se é linearmente independente. Como eu já falei, a gente vai hoje conversar mais um pouco sobre dependência e independência linear. Vou fazer aqui algumas observações. Eu trouxe alguns teoremas. Na realidade, é um teorema que foi reescrito de algumas formas diferentes, dependendo de alguma circunstância. Vamos ver aqui. O teorema diz o seguinte: o conjunto A, né, dessa forma, né, um conjunto de vetores, esse conjunto A está contido em V, e V é um espaço vetorial. Eu não mencionei aqui, mas V é um espaço vetorial. Esqueci de escrever. Bom, esse conjunto A vai ser linearmente dependentes, ou seja, os vetores desse conjunto vão ser linearmente dependentes se e somente se pelo menos um desses vetores aqui, puder ser escrito como combinação linear dos outros. A ideia de um teorema é você fazer uma afirmação e utilizar algumas técnicas da lógica matemática para dizer que essa afirmação é verdadeira. Essas técnicas aplicadas a essa afirmação a gente chama de demonstração ou prova, né? É construir todo um argumento e esse argumento ser aceito como verdadeiro. A gente não vai fazer isso aqui porque, em geral, para a gente se aprofundar e fazer as demonstrações dos teoremas, lemas, corolários que aparecem aqui, nós precisaríamos ter um pouquinho mais de amadurecimento, tá certo? E aí, por exemplo, num curso de matemática, essa disciplina de álgebra linear é trabalhada no terceiro, quarto período, mais ou menos. O pessoal já tem uma outra vivência, já consegue entender melhor as ideias de demonstrações. Então aqui eu não vou fazer, tá bom? Passado o momento justificativa, vamos continuar. De modo equivalente, eu posso enunciar o mesmo teorema utilizando a seguinte ideia. Um conjunto A, o mesmo conjunto A do espaço vetorial V, vai ser linearmente independente, olha, antes era LD e agora é LI, se somente se nenhum dos vetores de A pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então, o primeiro teorema diz que o conjunto A vai ser LD se pelo menos um dos vetores de A puder ser escrito como combinação linear dos outros, né? Se e somente se isso acontecer. No segundo teorema, que é uma adaptação do primeiro, eu posso afirmar que um conjunto A é Li se nenhum dos seus vetores puder ser escrito como combinação linear dos outros. Bom, e aí, claro, eu posso particularizar essa ideia, né? Imagina que eu tenho um conjunto que só tem dois vetores. O meu conjunto A só tem V1 e V2. Ora, fazer uma combinação linear somente com escrever um vetor como combinação linear de outro é dizer que esse vetor é um múltiplo escalar do outro, né? Porque eu preciso ter, para escrever como combinação linear, um número real que vai multiplicar o vetor, né? Se forem vários vetores, eu tenho que ter um número real A1 que multiplica o vetor V1, aí somo com um A2 que multiplica V2 e assim por diante. Mas eu só tenho dois vetores, então o primeiro igual a um número vezes o vetor. Então, na prática, é ter um vetor como múltiplo escalar do outro. E olha o que a gente fala aqui. Teorema. Dois vetores V1 e V2 são LD, linearmente dependentes, se somente se um vetor é múltiplo escalar do outro. Dizer que um vetor é múltiplo escalar de outro, o significado geométrico é que eu tenho, por exemplo, um representante, né, a reta representante, tem um vetor V1 e o meu vetor V2 vai estar na mesma reta, ou maior, né, com um módulo maior, um módulo menor, ou então ele pode também inverter o sentido, né? A gente viu isso, certo? Bom, mas agora a gente não se preocupa muito mais com essa questão geométrica. A ideia agora é mais algébrica mesmo, né? Bom, e aí por que isso é importante? É que na hora que a gente for verificar se um conjunto de vetores é LD ou LI,
a gente pensa logo o seguinte, olha, se só me forem apresentados dois vetores, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se um é múltiplo escalar do outro. Aí só para a gente relembrar da ideia, eu coloquei um exemplo bem simples aqui, ó. Tá aqui. Por exemplo, os vetores V1 e V2, aqui dados, ó, 1 menos 2 e 3 e o outro é 2 menos 4 e 6, são LD. Por quê? Porque um é múltiplo escalar do outro. Observe que o meu vetor V2 é o dobro do meu vetor V1, né? Se eu pegar V1 e multiplicar por 2, ou pelo escalar 2, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 2, menos 4, 2 vezes 3, 6. Então, eu até escrevi aqui, ó, pois V2 é 2 vezes V1, ou ainda V1 é a metade de V2, né? É 1 meio de V2. Então, se eu pegar 1 meio e multiplicar por V2, 1 meio vezes 2 vai dar 1, 1 meio vezes menos 4 dá menos 2, e 1 meio vezes 3 dá... 1 meio vezes 6 dá 3. Então, observe que V1 é a metade de V2, é 1 meio de V2. Logo, então, observe que eu tenho um vetor, um escalar multiplicando outro vetor, e tem essa igualdade. Bom, eu estou escrevendo um vetor como combinação linear do outro. É uma forma diferente de dizer isso para o caso de ter somente dois vetores. Então, isso é muito bom, porque a gente olha, se tiver dois, basta olhar se existe essa questão, né? Eu até coloquei um contra-exemplo, já botei aqui. Ó. Já os vetores V1 e V2, o V1 foi o mesmo, mas o V2 agora é 2, 1 e 5. Esses caras são linearmente independentes. Por quê? Porque eu não consigo descobrir um K, ó, não existe um K, um número K real, tal que V1 seja igual a K vezes V2. Eu não consigo, né? Não tem com quem eu multiplique o V1 o V2 ou o V1 por algum número para dar o outro cara, né? Para dar o outro vetor. Logo, esses caras são linearmente independentes. Aí eu coloquei como propriedades, coloquei 4 propriedades e uma observação. Vamos observar aqui o seguinte, ó. Primeiro consideremos um espaço vetorial V, certo? E daí a primeira é a seguinte, ó. Se o meu conjunto A for um conjunto unitário, ou seja, só tem um vetor, né? Esse meu conjunto A é subconjunto de V, tudo bonitinho. E esse meu único vetor não é o vetor nulo, certo? Então, se A for um conjunto unitário e esse vetor, né, que está lá em A, ele não é o vetor nulo, então A é LI, certo? Obrigatoriamente ele é linearmente independente. Todas essas propriedades também têm demonstrações, né? Mas, como eu falei, a gente vai usar apenas as ideias aqui. Então, se aparecer no exercício um conjunto com um vetor e esse vetor não for nulo, você já diz logo, é LI, certo? Segunda propriedade diz o seguinte, ó. Se um conjunto A contido em V contém lá dentro dele, né, o vetor nulo, então A é um conjunto linearmente dependente, certo? É assim, tipo, é como se o conjunto A fosse desse tipo aqui, ó. A igual a V1, V2, etc. Aí lá no meio tem o zero, Vn, por exemplo, tá certo? Eu tenho um conjunto qualquer que tem n vetores, mas um desses vetores é o vetor nulo. Quando isso acontecer, a gente já sabe que o meu conjunto A é o LD. Lembrar que esse zero não é obrigatoriamente o número zero, né? Então, se esses meus vetores forem vetores do R2, por exemplo, esse zero é o par ordenado 0, 0, né? Se for do R3, é a terna 0, 0, 0 e assim por diante. Tá bom? Se for o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, é a matriz que tem 0, 0, 0, 0, assim, né? Tipo 0, 0, 0, 0, né? E assim por diante. Então, esse zero é uma representação de um vetor que vai estar lá dentro de algum espaço vetorial V dado, certo? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz assim, ó, se uma parte de um conjunto A, contido em V, né, de um subconjunto de V, for linearmente dependente, então o conjunto inteiro vai ser linearmente dependente. Então, digamos que eu tenho assim o meu conjunto A, assim, ó, V1, V2, etc. Aí eu vou até tipo VR, ok? E ele continua até Vn. Digamos que somente essa primeira parte aqui, ó, de V1 até VR, seja formada por vetores linearmente dependentes.
Se aqui, esse pedacinho aqui já é LD, então todo o conjunto vai ser LD, porque qualquer outro vetor que está aqui fora vai ser dependente também, né, linearmente dependente de qualquer um que está aqui dentro, tá bom? Então, ele diz isso. Se uma parte já for LD, eu nem preciso provar para os outros vetores, sair verificando. Eu já posso afirmar. Então, isso ajuda bastante na hora dos exercícios. Se eu sei que tem 2 ou 3 vetores que já são LD, se eu já tenho um pedacinho do conjunto, né, que já é LD, eu não preciso provar o resto. Tá bom? É uma propriedade. A quarta propriedade diz o seguinte, ó. Se um conjunto A contido em V é Li, ou seja, o conjunto inteiro já é Li, e se eu pegar qualquer pedacinho de A, ou seja, qualquer subconjunto de A, esse meu subconjunto obrigatoriamente também é Li. Porque se eu estou dizendo que A é Li, ó, o conjunto inteiro é Li, esse conjunto aqui A é Li, estou dizendo que todos os vetores de A são linearmente independentes, ou seja, eu não consigo escrever nenhum em função dos outros, né? Como combinação linear dos outros. Tá certo? Logo, é o contrário da propriedade 3, né? Se eu tenho o conjunto todo Li, logo o subconjunto de A vai ser, qualquer subconjunto de A vai ser Li também. Beleza? E aí a quinta observação, a quinta propriedade, que não é uma propriedade, é uma observação, diz o seguinte, ó. A gente vai considerar que o conjunto vazio é Li, tá bom? Por definição, o conjunto vazio sempre vai ser linearmente independente. Para concluir, vamos lembrar aqui as referências, né? Eu fiz um resumo baseado no livro do Steinbruch, mas o que a gente está falando aqui também tem no livro do Anton Howard. Lembrar que esse segundo livro está na nossa bibliografia complementar e a gente consegue utilizar como e-book através do nosso sistema de biblioteca, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Se você gostou da aula e não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né? E se quiser, claro, deixe um joinha, porque a quantidade de likes ajuda a divulgar essas aulas para outros alunos de outras instituições. Para quem estuda comigo e tiver dúvidas, não esqueça de tirar as dúvidas, manda lá para o ambiente virtual da aprendizagem, fala também com o monitor da disciplina. E para quem não estuda comigo, para quem está em outra instituição, deixa as dúvidas aí nos comentários, que assim que eu puder, eu tiro essas dúvidas, tá bom? Vou lá para comentar. Um abraço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!